1 Coríntios capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, a superioridade do amor em relação aos dons. A superioridade do amor em relação aos dons. O que é o amor? Esta palavra tão abstrata, o que significa amor? Muitas pessoas relacionam amor com emoção. Quando o coração bate forte, quando as mãos ficam geladas, quando dá um calafrio na espinha, as pessoas pensam, isso é amor. Outras pessoas relacionam amor com um sentimento romântico, com aquele sentimento platônico, com o amor dos poetas, e aquele amor apenas sentimental, apenas filosófico, apenas romântico. Muitas pessoas associam amor com isso. Mas o que é amor? Outros hoje associam amor com atração ou impulso passional, uma paixão inflamável, indomável, que nós temos dentro das nossas crônicas brasileiras alguns fatos tristes, como por exemplo a pessoa dizer, eu matei por amor. Nós conhecemos histórias no Brasil deste fato. A pessoa matar por amor é uma antítese do amor, né? Ou há pouco tempo, alguns anos melhor dizendo, eu fui procurado por um senhor, ainda jovem, casado, e ele me relatava que pegou o telefone, ligou para uma pessoa, e que numa conversa de 10 minutos, houve sem que ele visse essa pessoa antes, uma atração tão forte pela pessoa do outro lado da linha, e ele casado, a outra pessoa também casada, e os dois começaram uma aventura a partir daquele telefonema, e os dois casamentos foram destroçados. Seria isso amor? Eu me lembro que eu atendi a ele primeiro, depois atendi os dois choravam, dizendo estar profundamente apaixonados e amando um ao outro. Mas foi um fogo de palha, foi um vulcão efervescente, e depois que as cinzas caíram por terra, só sobrou destroços. Não houve mais relacionamento. Seria isso amor? Talvez com o desgaste que esta palavra vem sofrendo hoje, como o Dr.
Dr. John Mackay afirma que uma das principais artimanhas do maligno nos dias de hoje é esvaziar o conteúdo das palavras, é minar o sentido das palavras, onde você diz uma palavra, e essa palavra que tem um conteúdo intrínseco em si mesmo, perdeu o seu significado, e essa palavra passa a significar outra coisa, às vezes até oposta ao seu sentido intrínseco. E se existe uma palavra que foi esvaziada, que foi distorcida, que foi minada, que foi adulterada no seu significado, é a palavra amor. Quando hoje amor, tantas vezes, é símbolo de uma paixão, sobretudo uma paixão indomável e uma paixão oposta e contrária ao ensinamento bíblico. Por exemplo, uma aventura antes do casamento ou fora do casamento. É óbvio que quando o apóstolo Paulo está falando em amor, Paulo está pensando numa palavra muito clara, muito específica, é a palavra ágape. É o próprio amor de Deus, é o amor sacrificial, é um amor genuíno, é um amor puro, é um amor santo, é um amor que não busca os seus interesses, é um amor que se entrega, é um amor que é mais do que emoção, é ação, é atitude, é amar o indigno, é amar até as últimas consequências, é amar como Cristo amou. E este capítulo precisa ser examinado, irmãos, dentro desse contexto. Se vocês lerem as cartas do apóstolo Paulo, vão ver que Paulo, escrevendo aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, Paulo começa a carta elogiando essas igrejas pelo amor que elas tinham. Mas você não encontra Paulo elogiando a igreja de Corinto pelo amor. Pelo contrário, você encontra Paulo elogiando a igreja de Corinto pelos dons espirituais que ela tinha. No capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que não faltava àquela igreja nenhum dom. Mas você não encontra Paulo tecendo qualquer elogio à igreja de Corinto pelo amor que a igreja tinha, nem por Deus, nem um pelos outros. Porque na verdade esse era o ponto vulnerável daquela igreja. Era uma igreja trôpega, frágil na área do amor. E é por essa razão que o apóstolo Paulo insere o capítulo 13 entre dois capítulos tratando de dons espirituais. E não foi um cochilo do apóstolo Paulo colocar este capítulo sanduichado, recheado, cercado por dois capítulos que tratam de dons espirituais. E nós não podemos entender a mensagem de 1 aos Coríntios 13, a não ser que interpretemos esse texto à luz do seu contexto, mormente desses dois capítulos que ladeiam o capítulo 13. Paulo está dizendo, na verdade, no capítulo 13, condenando a carnalidade da igreja de Corinto e mostrando que a única saída para uma igreja carnal, para uma igreja imatura, para uma igreja infantil espiritualmente, é o remédio, é a terapia do amor. Se vocês olharem, Paulo diz que a vida comunitária sem amor não é nada. É o argumento de Paulo nos versículos 1 a 3. A seguir ele descreve o que é amor, o que não é amor e o que o amor faz, os versículos 4 a 7. E finalmente Paulo descreve vividamente a natureza duradoura e eterna do amor, dos versículos 8b ao versículo 13. Então nós vamos dividir o nosso estudo hoje em três partes distintas. A superioridade do amor, as virtudes do amor ou a natureza do amor e a eternidade do amor. São três pontos distintos. A superioridade do amor, a natureza do amor, entendendo as virtudes do amor e a eternidade do amor. Em primeiro lugar, vamos olhar versículos 1 a 3. O amor é superior a todos os dons extraordinários. Esse é o argumento de Paulo. Vejam bem que vocês estão olhando o contexto do capítulo 12, em que a igreja estava muito orgulhosa de alguns dons que ela possuía. Maiormente os dons chamados dons de sinais, os dons extraordinários, ou os dons de milagres. E a igreja estava acreditando que quem possuía esses dons, possuía uma
qualificação superior de vida espiritual. Era um crente de primeira categoria. Era um crente distinto dos demais. Era um crente que havia alcançado um estágio mais elevado na sua relação com Deus. Então eles estavam orgulhosos, eles estavam vaidosos, eles estavam ensimesmados e ensoberbecidos pelos dons que a igreja possuía. E Paulo vai desmistificar esse equívoco deles, mostrando que o amor é superior aos dons. O amor é melhor do que o dom de línguas, versículo 1. O amor é melhor do que o dom de profecia e do conhecimento, no versículo 2. O amor é melhor do que o dom de milagres, no versículo 2. O amor é melhor do que o dom da caridade mais acentuada, que é a contribuição sacrificial, dar todos os bens, e do que o próprio martírio, dar o seu corpo para ser queimado. O que Paulo está querendo ensinar para a igreja, que o amor é superior aos dons, por duas razões. Primeira razão, por uma razão intrínseca, pelas qualidades do amor. Em segundo lugar, pela capacidade que o amor tem de prosseguir depois da história. Os dons cessam, os dons são para esta vida, os dons são para este mundo, os dons são para a igreja militante, mas o amor é também para a igreja triunfante. O amor transcende a história, o amor é eterno. Paulo vai trabalhar com a igreja esta questão. Se vocês perceberem dos versículos 1 a 3, Paulo vai mencionar 5 dons, que eram os dons mais decantados, mais cobiçados, mais desejados na igreja de Corinto. Quais eram esses dons? Dom de línguas, dom de profecia, dom de conhecimento, o dom da fé, o dom da contribuição sacrificial, seja em dinheiro, seja em vida. Mas Paulo vai argumentar com a igreja que esses dons, sem amor, não têm nenhum valor. E qual é o argumento que Paulo vai dizer? O argumento de Paulo é o seguinte: a vida da igreja, com todos os dons que ela tem, está cheia de rachaduras, cheia de traumas, cheia de partidos, cheia de grupos, cheia de divisões. E você vai entender por quê. Lembra no capítulo passado que estudamos, quando Paulo diz, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Paulo está ilustrando com a anatomia do corpo humano os relacionamentos da igreja. Tinha crentes na igreja de Corinto que estava exatamente tendo esse comportamento. Porque eu não tenho dom tal, porque eu não tenho esse dom da elite, da projeção, do pico da pirâmide espiritual, então eu não sou nem parte do corpo. Num profundo sentimento de inferioridade. Outros diziam, olha, nós somos olhos, nós não precisamos da mão, nós temos os dons mais importantes, então os demais irmãos aí da igreja que não têm esses dons mais importantes não fazem nenhuma falta para nós. Paulo está dizendo, olha, os dons estão dividindo vocês. Os dons estão levando vocês, não à unidade, não à maturidade, mas à infantilidade do preconceito, dos complexos e das divisões. Ao ponto de algumas pessoas na igreja dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Qual o propósito dos dons? Paulo ensina no capítulo 12, 25. É para que a igreja não tenha divisões. Mas quando o dom espiritual é exercido na igreja sem o combustível e a argamassa do amor, o dom divide, em vez de unir. Embora a igreja de Corinto estivesse cheia de dons, ela era imatura, estava cheia de traumas, de divisões, porque faltava o amor. A igreja buscava os dons, mas não buscava o fruto do Espírito. E Paulo vai agora dizer 3 coisas interessantes. Observe você as 3 comparações que ele faz no final de cada versículo, nos 3 primeiros. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo está querendo dizer com isso? Com essas 3 conclusões desses versículos. Em primeiro lugar, sem amor, eu ofendo as outras pessoas.
Eu não sei se você já parou para perguntar o que tem a ver essa figura que Paulo usa aqui, o bronze que soa com o símbolo que retine. O bronze que soa e o símbolo que retine era um instrumental usado para um culto pagão em Corinto, culto de mistério, do deus Dionísio e da deusa Cibele. Eram deuses pagãos. E esses cultos mistérios aconteciam constantemente na cidade de Corinto. E a maneira de se convocar esses adoradores para adorar esses deuses pagãos era através de símbolos que eram tocados na cidade de Corinto e uma batida monótona, chocante, doída, que cansava as pessoas, que incomodava as pessoas, como que um latido de um cão, que você está com sono, e o cão começa a latir, daqui a pouco você está com dor de cabeça, e não aguenta mais aquele latido monótono, exatamente esta postura e esse o comportamento que estava acontecendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se a igreja tem o dom de línguas, pode falar, ou língua dos homens, ou língua dos anjos, mas se não for este dom regado, norteado, orientado pelo amor, você vai cansar as pessoas, você vai ferir as pessoas, você vai ofender as pessoas. Segundo lugar, preste atenção, sem amor, versículo 2, eu nada sou. Você vai perceber aí os dons de profetizar, dom de conhecimento, o dom da fé para realizar milagres. Esses eram os dons que a igreja de Corinto achava que era o suprassumo. Quem tem esse dom está no pico da pirâmide, está na crista da onda. Esse é um crente 5 estrelas. Esse é um crente nota 10. Esse é um crente super espiritual. E Paulo vai dizer o contrário. Se não houver amor, eu nada serei. Eu nada serei. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: sem amor, com os dons mais espetaculares, o crente se torna um zero, uma nulidade, porque Deus não pode usar para a sua própria glória um cristão sem amor. Terceiro lugar, ele diz aí, sem amor, eu não ganho nada. Por que Paulo está falando isso? Porque havia uma ideia meritória quando alguém ofertava alguma coisa com sacrifício, ou quando alguém entregava o seu corpo para ser queimado. Era uma ideia de que uma pessoa que fizesse isso, nas religiões de mistério existia muito isso, da pessoa fazer um sacrifício da própria vida. Lembram que os pais sacrificavam os seus próprios filhos a Moloque? E entregavam os seus próprios filhos, e muitas pessoas entregavam-se a si mesmas, achando que com isso estava granjeando a simpatia dos deuses, estava granjeando a bem-aventurança eterna. Isso não era lá do passado, não. Nós estamos vivendo isso hoje. Aqueles pilotos que entraram naquelas 2 aeronaves americanas para fazer daquelas aeronaves mísseis, lançando aqueles 2 aviões sobre as 2 torres gêmeas do World Trade Center. O que vocês acham que tinha na cabeça daqueles suicidas? O que inspirava aqueles suicidas? Será que era apenas ódio? Será que era apenas um espírito de vingança? Ou existia por trás desta atitude uma lavagem cerebral do que aquele que se entrega para uma causa como esta vai ser uma pessoa bem-aventurada num paraíso ou numa eternidade ou num lugar que eles entendem ser o lugar de bem-aventurança? É óbvio que essas pessoas foram trabalhadas numa lavagem cerebral de que este ato é o ponto culminante da consagração à divindade que eles adoram e que este é o ponto mais alto da bem-aventurança. E Paulo já naquela época alertava o seguinte, que ainda que a pessoa seja capaz de dar todos os seus bens e entregar o seu próprio corpo para ser queimado, se isso não for inspirado por uma motivação certa, por uma teologia certa, pelo amor, nada disso adianta. A pessoa perde completamente o sacrifício que fez. Não vale nada. A primeira coisa que Paulo ensina então é que o amor é superior aos dons. Mas Paulo vai partir para o segundo ponto, que é examinar agora as virtudes do amor, ou a natureza do amor. Primeiro, Paulo vai dizer o que é o amor. Segundo, ele vai dizer o que não é o amor.
E terceiro, ele vai dizer o que é que o amor faz. O que é o amor? Paulo diz, o amor é paciente e benigno. O que não é o amor, vocês começam a perceber que a partir do versículo 4, ele começa a colocar agora na negativa. O amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não. E ele vai colocando algumas coisas que o amor não é. Então, primeiro ele define o que o amor é. Segundo, ele define o que o amor não é. E em terceiro lugar, ele vai definir o que é que o amor faz. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Então Paulo dá 3 pontos aí, o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. Quando você lê estas características do amor, será que Paulo estava apenas querendo ensinar algo romântico? Que a gente lê numa cerimônia de casamento e faz um discurso bonito, romântico, regado de poesia? Esse era o espírito de Paulo ao escrever 1 Coríntios 13? Será que escrever 1 Coríntios 13 era apenas um texto bonito que você lê num dia de festa, ou numa cerimônia de casamento, de bodas de prata, ou numa celebração de muita alegria? Foi para isso que Paulo escreveu 1 Coríntios 13. Absolutamente não é isso que está no coração de Paulo ao escrever esse capítulo. Capítulo 13 de Corinto é profundamente apologético. 1 Coríntios 13 é um capítulo profundamente exortativo para corrigir os problemas todos que a igreja estava vivenciando. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, diz aí, o amor é paciente. Eu gosto muito dessa palavra paciente, porque paciente aqui traz a ideia de uma infinita capacidade de suportar. Quando a gente está vivendo uma época que as pessoas com os nervos à flor da pele, quando as pessoas estão não apenas com pavio curto, mas nem pavio já tem mais, quando as pessoas estão muito mais parecendo barris de pólvora, que explodem, não com fogo, mas até mesmo com calor. Essa ideia do amor paciente é fantástica. Porque amor é a infinita capacidade de suportar. É a mesma ideia de longanimidade. Ânimo longo. Que traz a ideia de um ânimo espichado ao máximo. Como você pega uma borracha, espicha, e ainda tem mais chance de você espichar. Paulo diz que o amor reage assim, o amor se comporta assim. Ele tem um ânimo longo. Agora, essa paciência aqui do amor é muito importante, porque tem 2 palavras paciência no grego, bem distintas. A palavra ripomone e a palavra macrotimia. A palavra que aparece aqui, ripomone, é paciência com pessoas. Porque há pessoas que têm uma capacidade imensa de serem pacientes com circunstâncias adversas da vida. Mas não tem a mínima paciência com as pessoas. O que Paulo está dizendo é que o amor é paciente com gente. O que Paulo está ensinando é que o amor tem a capacidade de andar a segunda milha quando alguém fere, quando alguém te toma alguma coisa, quando alguém te agride. E a palavra benigno traz a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. Agora, como é que a igreja de Corinto se comportava em relação à paciência e à benignidade do amor? Por que Paulo diz que o amor é isso? Paciente e benigno. Ele está querendo corrigir alguns problemas da igreja. Lembram lá do... Vamos abrir? Vai lá para o capítulo 1 agora. Vamos dar uma passeada aí na carta. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Não estava existindo paciência nenhuma entre os crentes. Pelo contrário, eles não falavam a mesma coisa, estava havendo divisão entre eles, eles não estavam sendo unidos, eles não estavam tendo a mesma disposição mental, eles não eram do mesmo parecer. E Paulo então vai dizer que a terapia de Deus, o remédio de Deus para corrigir esse problema é o amor, porque o amor é paciente, o amor é benigno. Olha versículo 6, capítulo 6, versículo 7.
quando ele acusa os irmãos, capítulo 6, versículos 6 e 7, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então eles não apenas estavam se atritando dentro da igreja, mas eles estavam levando os seus atritos e as suas querelas para fora da igreja. Remédio para solucionar esse pecado, esse problema, o amor. O amor é paciente e é benigno. Veja você, ainda no versículo 4, que Paulo diz: o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Significa, o amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Eu disse quarta-feira passada, que não é preciso ser um psicólogo para saber disso, que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram, do que nos alegrarmos com os que se alegram. É triste isso, mas é verdade. Temos uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias do outro, de aplaudir o outro, de nos alegrarmos com o triunfo e com o sucesso do outro. E quando o outro começa a ter sucesso, a gente começa a querer minar o sucesso dele, começa a querer jogar pedra, começa a querer puxar o tapete, começa a querer tentar toldar o brilho. E Paulo diz: não, essa não é a atitude do amor. Essa não é a atitude do amor. O amor não arde em ciúmes. O amor não é vaidoso, ele não se ufana. A palavra ufanar aqui significa cheio de vento. Tem gente que parece um balão, né? Cheio de vaidade. Na linguagem popular se dizia um poço de vaidade. Ele não se ensoberbece. Como é que a igreja de Corinto estava vivendo? Vamos dar uma olhadinha? Como é que a igreja estava vivendo? 1:29, dá uma olhadinha aí. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tinha gente se vangloriando lá. Capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tinha gente lá que estava se gloriando nos homens. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Pedro. Ah, eu sou de Apolo. Paulo está combatendo o chamado culto à personalidade. Veja capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Paulo está dizendo: olha, esse é o problema que está existindo na igreja. Soberba, vaidade, gente fazendo aí culto à personalidade, botando alguém no pedestal, projetando alguém e colocando os holofotes em cima dele. Isso é o contrário do amor. O amor não tem ciúmes, não é o meu grupo que é melhor, não é o grupo do outro. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Se um membro sofre, os outros sofrem com ele. O amor não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses. O egoísmo é a antítese do amor. Há uma frase que não é minha, eu gosto muito e repito muito. O amor não é egocentralizado. O amor é outro centralizado. Ele não visa os seus interesses. E meus irmãos, aqui está a cura de Deus para as nossas relações. Por que nós temos contendas dentro de casa? Você nunca tem uma contenda dentro de casa quando você está brigando pelo interesse do outro, tem? Você só tem uma contenda quando você está brigando por interesse seu. Quando o egoísmo está na frente, quando o eu está na frente. Agora, quando você coloca a causa do outro, a necessidade do outro na frente da sua necessidade, não tem contenda, não tem briga, não tem conflito. E é isso que Paulo está querendo ensinar para a igreja. E como é que a igreja de Corinto vivia isso? Lembram do capítulo 11? Na ceia? Eles se reuniam, os ricos de um lado, os pobres do outro lado. Uns comiam demais, outros passavam fome, outros se embriagavam, outros ficavam com vontade de beber pelo menos um quisuco, e não tinha nada para beber, enquanto os outros bebiam vinho do porto, se embriagavam. E Paulo diz: não, irmãos, vocês precisam aprender que o amor não visa os seus próprios interesses.
Quando Paulo escreve esse capítulo 13, ele escreve esse capítulo 13 para trazer o remédio de Deus para curar os problemas da igreja. Versículo 5 ainda, ele diz: o amor não se exaspera e nem se ressente do mal. O que significa isso? Que o amor não é melindroso, está predisposto, ele não está predisposto a ofender-se. O amor está sempre pronto a pensar o melhor das outras pessoas. Vamos admitir a nossa fragilidade nessa área? Como nós somos sensíveis, não? Como às vezes nós somos como aquele... Eu fui criado na roça e eu não lembro o nome do mato, mas eu lembro que quando eu era criança, às vezes ia para a roça, tinha uma planta que você encostava o dedo nela, ela se encolhia todinha. Ela fechava a planta, fechava a folha. Às vezes nós somos assim, encostou, a gente se fecha. Dormideira. É como um cristal que tocou, quebra com muita facilidade. E eu nunca me esqueço, quando há 23 anos eu ouvi um dos maiores expositores bíblicos do século XX, Ray Stedman, já falecido, falando que orgulho, ou melhor, não é isso que ele falou não, ele falou que hipersensibilidade nada mais é do que orgulho. Uma pessoa sensível demais é um poço de orgulho. É um poço de orgulho. E como se corrige isso? Se corrige isso através do amor, que não se exaspera, que não se ressente do mal. Às vezes tem pessoas que você faz isso aqui, e ela guarda aquilo, e carrega, e passa a vida inteira carregando aquela mágoa, carregando aquela amargura, e daqui a 10 anos vai conversar com ela, ainda está queixando, ainda está amarga, ainda está azeda, por um probleminha que aconteceu não sei quantos anos atrás. O amor não se ressente do mal. Como é que era a igreja de Corinto? Você perceber, os irmãos estavam levando uns aos outros aos tribunais seculares, brigando, fazendo injustiça, criando confusão e levando seus conflitos e tensões para fora da igreja. Veja o versículo de número 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Como é que estava acontecendo na igreja de Corinto? Capítulo 5. Havia impureza na igreja, pior do que na sociedade corrompida de Corinto. E Paulo escreve o capítulo 5 para dizer o seguinte: eu estou triste. Não é simplesmente pelo fato de um rapaz dormir com a sua madrasta. O que eu estou triste não é apenas pelo pecado da infidelidade conjugal, ou pelo pecado do desrespeito ao pai. Eu estou triste com a reação da igreja, diz Paulo. Porque a igreja, em vez de se entristecer, de lamentar e de chorar por causa daquela prática abominável, diz a Bíblia que a igreja estava ensoberbecida por causa do pecado. E Paulo diz: irmãos, o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não pratica injustiça. O amor se regozija com a verdade. E agora Paulo vai falar o que o amor faz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, será que estava existindo tolerância na igreja de Corinto? O amor tudo sofre. Mas lá na igreja de Corinto não estava acontecendo isso. Lembram vocês que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, 9 e 10, falando de liberdade cristã, ele estava dizendo que alguns irmãos estavam usando mal a liberdade e não agindo com amor e fazendo tropeçar o irmão fraco por quem Cristo havia morrido. O que significa que o amor tudo sofre? Significa que você, por amor ao seu irmão, abre mão de um direito que você tem em favor do seu irmão. Que a ética cristã não é regida simplesmente pelo conhecimento que você tem ou pela consciência que você tem, mas a ética cristã é regida também pelo amor. Ainda que você vai fazer uma coisa que para você não tem nenhum problema, se isso vai agredir, ferir ou escandalizar o seu irmão, você não deve fazer, você abre mão para que o seu irmão não fique escandalizado, ou não se choque, ou não venha tropeçar. Ele tudo sofre.
O amor, Paulo vai dizer que ele tudo crê. Se você perceber, no capítulo 4, a igreja de Corinto estava entrando num processo de condenação ao apóstolo Paulo, de duvidar do apostolado do apóstolo Paulo, dando créditos a pessoas mentirosas que estavam vindo negar a autenticidade do ministério de Paulo e dando crédito a falsos apóstolos dentro da igreja. Paulo está dizendo naquela igreja que a igreja regida pelo amor, ela crê naquilo que ela recebeu da parte de Deus. Ela recebe da parte de Deus a verdade, não abre mão da verdade, ainda que essa verdade sofra ataque de todos os lados. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, ponto final dessa meditação, que é trabalhar a eternidade do amor. Ele falou que o amor é superior, ele falou das qualidades excelentes do amor, mas agora ele vai fechar o seu argumento dizendo o seguinte: o amor é superior aos dons, porque os dons são passageiros e o amor é eterno. Versículos 8 a 13, preste atenção aí. O amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Veja que Paulo está citando aí os 3 dons que ocupavam o topo da lista dos dons espirituais da igreja. Que dons eram esses? Línguas, profecia e conhecimento. Para eles, dom de línguas era o dom principal. E Paulo precisa articular a sua teologia nos capítulos 12, 13 e 14 para provar que as línguas, o dom de línguas, variedade de línguas é o dom menos importante na listagem. Segundo, o dom de profecia. Paulo enaltece o dom de profecia, que é a exposição da palavra de Deus, que é a pregação da palavra de Deus. Mas o grande elan da cidade de Corinto, como cidade grega, era o dom de conhecimento. Para eles o conhecimento era tudo, porque era a cidade da filosofia, onde as pessoas iam para a praça, escutavam os oradores, tomavam seus partidos, e eles estavam profundamente embriagados pelo conhecimento. Para eles o conhecimento era o suprassumo. E Paulo então vai desbastar essa ideia, que línguas, que profecia, que conhecimento, sem o amor não tem nenhuma validade. Por quê? Porque línguas, profecia e conhecimento passarão a ser irrelevantes e serão absorvidos completamente na eternidade. Para que línguas lá no céu? Nós vamos ter uma língua só. Lá no céu não vai ter a Babel que nós temos aqui. Para que profecia no céu? Não vamos precisar de profecia mais. Para que o dom de conhecimento no céu? Nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Então, os dons, por mais importantes que eles são temporários, eles são passageiros. Mas o amor é eterno. E Paulo agora vai ilustrar isso de uma forma dupla. A primeira ilustração de Paulo é a figura do crescimento. Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Então ele compara a infância com a maturidade. E ele compara da seguinte maneira: é como se a vida terrena fosse a infância, e como se a eternidade fosse a plena maturidade. Quando você chega à plenitude da sua maturidade, onde você conhece as coisas com tranquilidade, com serenidade, com segurança e com clareza. Depois ele usa a figura do espelho, e para nós essa figura é complicada, porque hoje você olha no espelho e você se vê literalmente igual você é. Mas na época de Paulo não existia espelho como nós temos hoje. Os espelhos eram extremamente embaçados, eles não eram tão nítidos como nós temos hoje, e as pessoas olhavam no espelho e viam a sua imagem turva, a sua imagem embaçada, a sua imagem obscurecida. E Paulo então usa essa figura que agora nós vemos como que por espelho, embaçado. Por mais que você conheça, por mais que você entenda, por mais que você alcance as maravilhas de Deus, você ainda não está vendo plenamente. É por isso que Paulo, em Coríntios 12, 2 Coríntios, ele disse que quando ele foi ao terceiro céu, ele viu e ouviu coisas que são indignas de serem relatadas ao homem.
nós não conseguimos entender, alcançar. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para nós. Ou seja, o céu está muito além de qualquer descrição que nós possamos fazer. E Paulo vai argumentar com a igreja seguinte, que o amor é este clima, é este oxigênio que vai existir no céu. Quando os dons vão desaparecer, quando os dons vão ser obsoletos, quando os dons vão ser arcaicos, quando os dons vão ser desnecessários, o amor vai ser absolutamente necessário, porque o amor é exatamente o oxigênio que vai manter o relacionamento no céu. Porque o que é o céu? O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. E quem é Deus? Deus é amor. Então o céu vai ser viver em amor, em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Veja você que Paulo diz, então nós conheceremos como também somos conhecidos. Conhecidos por quem? Conhecidos por Deus. Eu pergunto a você, o conhecimento de Deus é parcial? Deus conhece você parcialmente? Não, absolutamente não. O conhecimento de Deus é completo. Eu não me conheço completamente. Os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo. Coitados dos gregos. Até hoje nós estamos tentando. O homem não se conhece. Alex Carrel, grande sociólogo, escreveu um livro famosíssimo no mundo. O homem, esse desconhecido. Ele não se conhece. Nós não nos conhecemos. O homem conhece muito. O homem vai à lua, o homem devassa o espaço sideral, o homem conhece os mistérios da ciência, o homem descobre o macrocosmo, o microcosmo, o homem é um gigante, mas o homem é um ilustre desconhecido dele mesmo. Você já escutou aquela conversa, de repente você está conversando com seu amigo e diz, eu tenho medo de mim mesmo? Tem hora que você tem medo de você mesmo. Sabe por que você tem medo de você mesmo? Porque você não se conhece. Você não conhece os seus limites. E Paulo diz que agora é assim mesmo, você não se conhece. Você conhece limitadamente, parcialmente. Mas quando você chegar à maturidade, quando você chegar no fim, quando nós estivermos na eternidade, quando tudo aqui acabar, o amor vai continuar reinando e nós vamos conhecer como nós somos conhecidos plenamente. Vamos ver como por espelho, agora sem embaçamento, face a face, espelho verdadeiro, genuíno. Concluindo, queridos, Paulo diz, agora permanecem as 3 virtudes cardeais, a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior desses é o amor. Sem amor, não há cristianismo. Você pode ser ortodoxo, mas se você não tiver amor, você não é um cristão. O apóstolo João diz que aquele que não ama ainda permanece aonde? Nas trevas. Nas trevas. Quem permanece nas trevas é aquele que ainda não nasceu de novo. Jesus disse que nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se fordes presbiterianos, se fordes calvinistas, se lerdes a Bíblia de Gênesis a Apocalipse uma vez por ano, se participardes de todas as vigílias da igreja, se fordes fiéis na devolução dos dízimos de Deus, como é que nós vamos ser conhecidos como discípulos? Disse Jesus, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Paulo está trazendo uma saída para a igreja. A única resposta para uma igreja madura é a prática do amor. E é por isso que Jesus disse que o principal mandamento é esse, amar a Deus e amar ao próximo. Nisto se resume toda a lei de Deus. Quem ama, cumpriu a lei. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver esse amor. Que nós sejamos uma igreja verdadeiramente amorosa. Eu gosto muito de ler os historiadores quando eles dizem que o apóstolo João foi o único dos apóstolos que não foi martirizado. Já muito velhinho, foi pastorear a igreja de Éfeso. E ele já não conseguia mais andar. E ele era carregado da sua casa à igreja. E as pessoas levavam-no assentado na sua cadeira. E o único sermão que ele pregava era esse: filhinhos, amai-vos uns aos outros.
Que Deus nos ajude a ser uma igreja assim, que ame verdadeiramente uns aos outros. Que Deus os abençoe. Amém.